galerinha, pessoal, tô numa correria aqui hoje. Olha, dando uma limpada nas panelas aqui porque o caminhão tá chegando pra carregar. Eu tô com quase 2 tambores de panela pra mim limpar. Ai, pensa na correria. E o caminhão tá chegando. Já não chegou, né? Galerinha, corre! Deixa seu like, se inscreva no canal, surpreender o vídeo nosso. Ai, ai, não é fácil a vida dos sucateiros. Vambora, vambora, vambora! Uhul! Lá, lá, lá! Passa aí, passa.